Boa noite, igreja. Para nós é uma alegria, né? Uma grande honra estar aqui com vocês. E foi falado que nós estamos na reta final aí da Semana da Família. Amém? Mas a reta final aqui. Porque a Semana da Família, tudo aquilo que foi ministrado, tudo aquilo que foi visitado na tua vida, vai se estender para a sua casa, em nome de Jesus. E quando isso adentrar, visitar o seu lar, com certeza vai estar também visitando vizinhos, parentes, e vocês também vão começar a deixar um legado marcante na vida de casais e famílias que ainda não conhecem ao Senhor. Você crê nisso? Eu creio. Então, aí no seu lugar, estenda as mãos sentados. Pense um pouco na sua casa, no seu lar, os cômodos do seu lar, aonde tu moras. Aquele cantinho, os quartos, a sala, a cozinha, a garagem, o quintal. Como é o teu lar, o teto que te cobre ali? Pense em alguns segundos. Espírito Santo, com as nossas mãos estendidas nessa noite, nós declaramos o teu sim, para que toda unção, graça, conquista, toda bênção dos céus visite o nosso lar. Visite todos os cantos do nosso lar. E nesta noite, com as nossas mãos estendidas, aqui termina a Semana da Família. Nós queremos declarar, ó Pai, que ela continua dentro do nosso lar. Que o Senhor possa visitar, se assentar ali, juntamente com a presença do Espírito Santo e do Senhor Jesus. E pedimos, ó Pai, que aquilo que ainda precisa ser colocado em ordem, nós lhe damos toda a liberdade. As nossas mãos estendidas aos céus é dizendo sim. Tu és bem-vindo dentro do meu lar, pois o meu lar é uma casa de paz. Amém, igreja? Então, aquilo que estamos recebendo aqui, estamos levando para dentro do nosso lar. Não para ficar guardado ali, mas para que se estenda para nossos vizinhos e para a nossa geração. Em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém, queridos, boa noite, um abraço para vocês de Santa Catarina. Deixamos a nossa linda igreja aos cuidados dos pastores que lá estão, pastor Fábio e Juliana, pastor Fernando e pastora Carol, estão ali cuidando da igreja, estão ministrando nesse mesmo horário, em paralelo aqui conosco, e tenho convicção de que Deus está fazendo também uma grande obra ali naquela maravilhosa cidade. Amém, amados? Estivemos aqui esses dias falando sobre a família, um tema convidativo que eu amo trabalhar. E como texto para ler essa noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vou usar a linguagem, a tradução NVT. Josué, capítulo de número 3. Vou ler do versículo 14 até o versículo de número 17. Não sei se você ainda usa uma Bíblia de papel, se você usa uma Bíblia eletrônica, se você puder selecionar essa tradução, NVT. Josué capítulo 3, versículo do 14 ao 17. Preste atenção naquilo que o Senhor quer dizer para você. Versículo 14, o Senhor diz assim: O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Olha, repita comigo assim: era a estação da colheita, e o Jordão transbordava. Amém. Deus vai falar com você através desse texto. Mas eu quero ler mais um pouco. Diz assim: assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida
e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã, e a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Em nome de Jesus, que Deus fale conosco dentro dessa passagem. Em primeiro lugar, eu quero fazer aqui uma pequena introdução para que você possa compreender o que realmente se trata esse texto. O povo de Israel ficou escravo no Egito durante muito tempo, até que Moisés, através do enviado de Deus, ele foi até aquele lugar e conseguiu, através de sinais e maravilhas, né, Deus operou grandes milagres e o povo finalmente foi liberto e saiu da escravidão do Egito e foram em direção à terra prometida. A história conta que aquele povo que saiu do Egito era um povo que se tornou muito de coração duro, um povo que é uma longa história, nós não temos tempo para poder se aprofundar nesse tema, mas resumindo para você, principalmente você que está chegando, começando a conhecer a igreja, a história da Bíblia, né, o que sabemos é que aqueles que saíram do Egito foram começando a enfrentar problemas, a resistir a Deus, foram sendo rebeldes a Deus, e esse povo, conforme foi passando o tempo, eles foram morrendo pelo Egito. A grande verdade é que eles ficaram no Egito, aliás, no deserto, durante 40 anos. Eles moraram no deserto por 40 anos, e ali naquele lugar foi nascendo uma nova geração. As pessoas que chegaram aqui, que nós acabamos de ler o texto, são as pessoas que nasceram no deserto. São pessoas que não estiveram lá no Egito, eles nasceram no deserto, no caminho, e ali eles ficaram por 40 anos. Para você ter uma noção, essas pessoas, o mais velho tinha 40 anos, no máximo, eu acredito que menos de 40 anos. Os mais velhos eram Josué e Calebe, que eram os únicos que estavam no Egito, e nesse momento aqui os demais podem ser considerados jovens. Quantos aqui têm menos de 40 anos? Olha aí, né? Você é um jovem, né? Então, verdade mesmo. Então, era a tua idade que esse povo tinha, era gente nova, né? Para mim, que tenho 56 anos, você que tem menos de 40 é um garoto, uma garota, né? Tá muito jovem. Então, o que acontece? Esse pessoal, eles haviam nascido num lugar que não tinha água. Era o deserto, ou melhor dizendo, não havia rios, não havia fontes de água em abundância. Nós moramos aqui em Ribeirão Preto, né? Você que mora aqui na cidade, Ribeirão Preto tem alguns rios importantes no centro da cidade. Nós vemos ali alguns... aliás, a cidade chama Ribeirão Preto devido ao nome, né, de um córrego, né, o córrego Ribeirão Preto. Não sei se você que mora na cidade sabe disso, mas um daqueles rios ali do centro da cidade chama-se Ribeirão Preto. Mas além desses aí, nós temos vários riachos espalhados aí pela cidade. Às vezes você anda em alguns bairros e você vê ali, né, um córrego bem pequeno, mas tem vários. E no Brasil eu não tenho noção de quantidade, mas nós temos milhares, nem sei se não chega a milhões de rios e riachos espalhados pela nossa nação, um país tropical, onde a abundância de água doce é muito grande. Na verdade, o Brasil tem rios que são enormes, né? O Rio Jordão, próximo e perto dos rios que nós temos na nossa pátria, é um rio extremamente pequeno, é considerado quase que um igarapé. É um rio assim muito modesto. Para você ter uma noção, o Rio Jordão,
ele, contando desde a sua nascente, o Rio Jordão, ele nasce no norte de Israel, lá no Monte Hermon, e ele, do início até o fim, ele, contando até mesmo as suas curvas, ele tem 360 quilômetros, mas ele percorre somente 200 quilômetros, a extensão máxima desse rio. Então, um rio relativamente pequeno, mas é um rio importante no cenário de Israel. Para você conhecer um pouco melhor, o Rio Jordão é o rio mais citado na Bíblia. A Bíblia, em vários lugares, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, cita e fala sobre o Rio Jordão. Foi ali que Jesus foi batizado, e muitos outros, né? E muitas outras coisas aconteceram ali, naquele cenário ou ao redor do Rio Jordão. Então, o que acontece? Para aquele povo que estava ali naquele momento, tudo era muito novidade. Esses rapazes, essas moças que ali estavam, eles haviam sido criados num ambiente que não tinha tudo isso, e eles foram educados para desejar a terra prometida. Eu não consigo imaginar os detalhes, mas o que sei é que quando esses rapazes eram ainda crianças, eles começaram a ouvir de seus pais e daqueles que estavam no meio do povo, de que eles estavam numa viagem em direção à terra prometida. Fala, Deus nos prometeu um lugar, uma terra abençoada, uma terra de prosperidade, uma terra onde nós vamos ser felizes. Essa era a expectativa, e durante aquele período eles viveram debaixo dessa promessa. Após 40 anos, finalmente, eles chegaram praticamente de frente à terra prometida. A Bíblia diz que eles chegaram numa determinada cidade e ficaram acampados ali, e mandaram um espia até para dentro da terra de Israel, e eles foram espiar a cidade de Jericó. E lá eles perceberam, através do testemunho de uma mulher chamada Raabe, que o povo da cidade estava com muito medo do exército israelita. Eles já se consideravam derrotados, eles sabiam que Deus tinha entregado aquela cidade na mão deles. Então era uma vitória certa, Deus já estava cumprindo a sua promessa. E diz então que depois eles saíram daquela cidade e eles acamparam às margens do Jordão, e ali eles ficaram por 3 dias completos. No 4º dia eles iam dar o processo de início da conquista da terra. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que boa parte daquele povo, talvez todos, nunca tinha visto um rio. Aqueles moços, eles não sabiam que era rio por ouvir falar, mas eles moravam no deserto. Então o Jordão para eles era uma novidade, era algo maravilhoso. E a Bíblia diz que o Jordão estava em cheia, estava num período de muita chuva, aquilo ali estava na sua maior dimensão, ele transbordava, segundo o texto mostra. E ali, olhando para aquele rio, alguns talvez estavam achando bonito, né? Não sei como você se sente quando chega diante de um rio, né? Normalmente a água tem o poder de nos atrair, de nos levar a desejar estar próximo à água. O ser humano gosta de estar próximo a fontes de água. Por essa razão que nos grandes feriados as pessoas vão para o litoral, ou vão para as margens de lagos ou rios, porque nós gostamos desse tipo de ambiente. Então aquele povo estava ali, vendo tudo aquilo, e do lado de lá do rio estava a famosa terra prometida, aquilo que eles sonhavam, aquilo que eles desejavam, estava ali tão perto. Mas o rio, naquele momento, era um obstáculo. O rio, naquele momento, estava separando eles da grande promessa. O que eles queriam estava do lado de lá, eles tinham que atravessar o rio para chegar lá. E eu quero fazer uma ligação disso com família. Quantos aqui são casados? Vou pedir para os casados ficarem de pé, para mim poder ter uma noção melhor. Quem é casado? Oh, glória a Deus, olha aí.
Bem-aventurado é você, né, amado? Oh, glória a Deus, né? A Bíblia diz que é melhor ser casado do que ser solteiro, né? Salomão fala, melhor ser 2 do que 1, né? Então, melhor ser casado que ser solteiro. Então, senta aí. Quantos solteiros nós temos aqui? Fique de pé, solteiro. Vou revelar para você os solteiros da igreja. Olha do lado aí, amado. Talvez o fim da sua solteirice está aí. Olha aí. Glória a Deus, mas senta aí. Eu quero dizer que quando eu era solteiro, eu sonhava em poder me casar. Eu queria casar. Eu queria constituir a minha própria família. Eu queria dar início ao meu lar. Era uma grande expectativa. E eu nunca havia namorado. Eu nunca namorei ninguém. Aí, um dia na igreja, chegou uma visitante. Eu me lembro que a filha do pastor, né, levou uma amiga para conhecer a igreja. E essa pessoa é a Patrícia, né? Ela chegou ali, naquela igreja que era uma igreja pequena, uma igreja que, acredito eu, deveria ter em média umas 40 pessoas. E aqui na igreja tem gente que era de lá, né? Flora, o Júnior do teclado, que eu me lembro agora de imediato, né? E outros aí que talvez estejam aqui na igreja, que participaram daquele pequeno grupo. E ali naquele pequeno grupo, o total era umas 40 pessoas. Então, os solteiros eram menos ainda. Nós éramos em poucos solteiros, poucos jovens. E a gente ficava com aquela coisa, né, de jovem solteiro, né, um olhando para o outro, falando, será que é essa? Será que é aquele? Né, será que eu vou gostar de fulano, de ciclano? Aquela coisinha ali. E sempre naquela expectativa. E de repente chegou a Patrícia. E quando a Patrícia chegou, as meninas já entraram em alvoroço e ficaram se sentindo numa situação complicada, né, porque a concorrência, o nível, o padrão de beleza foi elevado. Agora não tem mais jeito, né? E aí nós, os garotos, né, não somente eu, mas outros ali ficaram todos observando a nova visitante. E mal imaginava eu, né, que Deus ia me presentear com essa joia. Oh, Deus, dia bendito, né? Deus é bom. Então, minha primeira namorada, e estou namorando até hoje. E a questão é que quando todo mundo que entra no casamento, entra cheio de expectativa, entra no casamento cheio de esperança. O solteiro normalmente quer se casar, porque ele entende que no casamento ele vai encontrar mais felicidade, ele vai se realizar, ele vai se completar. Amém, solteiros? Então tudo isso é o que está no nosso coração, desde o solteiro e mesmo aqueles que são casados. Mas trabalhando com aconselhamento, nos anos em que a gente está aí no ministério, a gente vai percebendo, amados, que infelizmente a maioria daqueles que são casados, no decorrer da caminhada, passam a enfrentar vários obstáculos, várias dificuldades. Muitos, nessa caminhada chamada casamento, começam a desejar, a desistir. Alguns pensam em algum momento na separação, no divórcio. Alguns pensam em desistir, falar, eu não aguento mais. A Bíblia diz que o Jordão estava em cheia, e eu acredito que muita gente está cheio de problema, cheio de motivo para achar que não é feliz dentro do casamento. E eu quero citar aqui, rapidamente, pelo menos 4 pontos que destacam situações que você talvez esteja vivenciando. A primeira delas é a questão, literalmente, do próprio relacionamento. Quando você entra no casamento, você acha que a gente se casa porque a gente vai ficando atraído um pelo outro, e chega no momento que o relacionamento ele fica irresistível. E quando ele fica irresistível, você quer se casar. Então você se casa porque não aguenta mais
é ficar solteiro. Eu vou me casar, essa mulher é tudo que eu sonhei. Mas dentro do casamento você começa a viver momentos de dificuldade. Você começa a ter desentendimentos. Começa a aparecer coisas um no outro que quando você não via antes. São coisas às vezes pequenas, mas que vai começando a desgastar o relacionamento. São muitos homens, muitas mulheres que começam a desanimar do relacionamento, às vezes com pouco tempo de casado. Essa mulher não faz, ou ela faz determinadas coisas que eu não suporto. Esse homem, se eu soubesse que era assim, eu não haveria me casado. Eu não estou aguentando mais. Eu acho que ele teria que mudar. Olha, essa mulher precisa ter uma atitude, ela ser diferente. Então você começa a perceber que o casamento, que deveria e é uma bênção, ele começa a se tornar um obstáculo para você alcançar aquilo que você almejava quando solteiro. Você foi ensinado que a família é uma bênção, é uma terra prometida, mas tem algo aqui impedindo o acesso ao outro lado. Eu, logicamente, não tenho tempo aqui para poder citar exemplos que normalmente incomodam o relacionamento. Mas eu sei, você casado deve estar entendendo o que eu estou falando aqui. Há coisas, amado, que começam a incomodar simples. Às vezes uma meia jogada no lugar errado já começa a incomodar a mulher. Depois de muito tempo, toda vez o cara joga a meia no lugar que ela fala que não pode pôr, e ele começa a pôr ali, aquilo ali, com o passar do tempo já incomoda. E assim sucessivamente. Mas a segunda coisa, filhos. Mas todo mundo vai concordar que filhos é uma das coisas mais preciosas e talvez um dos maiores milagres da vida, da existência humana, é a experiência de gerar filhos. Todo o processo, desde o início, na gravidez, e aquilo ali é uma coisa que só entende quem tem. Quem tem filho começa a compreender que realmente é algo inexplicável. Quando eu já era pastor, mas ainda não tinha filhos, eu aconselhava casais e eu dava orientação, inclusive ajudava pais a educar os seus filhos, mas eu não tinha filho. Mas eu tinha conhecimento, a gente lê, a gente sabe o que fazer. Mas quando você se torna pai, você começa a sentir algo que não tem como explicar para ninguém. Quando o filho ainda é muito pequeno, um bebê recém-nascido, o tipo de experiência é uma. Mas conforme a criança vai crescendo, o seu amor vai crescendo por aquela criança. E aquilo vai começando a te envolver, e a criança vai se tornando maior, e o seu envolvimento vai ficando maior ainda. E todos os pais, preste atenção, todos os pais têm uma fobia. Todos os pais têm um medo e não sabem o que fazer. Tem medo até de pensar na possibilidade de perder um filho para a morte. A morte de um filho é algo inexplicável. Um dia eu li que não tem nem nome para isso, Quem perde marido é viúva e assim por diante, Tem vários, não tem nome para tudo, mas quem perde filho nem nome tem, porque é uma coisa, o filho que perde o pai é órfão, mas o pai que perde um filho não tem nome, não deram nome ainda, porque é um negócio tão apavorante que eu acho que não tem nem como explicar. E eu creio que todo mundo tem esse medo. O filho vai viajar, você já fica suando, pensando, dá aquele monte de conselho. O filho pode ter lá 40 anos, que o temor é o mesmo, o sentimento é o mesmo. Amados, mas a quantidade de famílias que estão com problema com filhos é muito grande. Eu conheço, eu não saberia nem dizer um número de quantidade de pessoas que estão sem saber o que fazer com seus filhos. Filhos rebeldes,
filhos envolvidos na violência, filhos envolvidos com drogas, filhos envolvidos, né, com graves pecados, com situações que trazem vergonha para a família, situações que trazem desespero para a família. E é comum você encontrar casais buscando ajuda, falando, eu não sei o que fazer, ou o que eu posso fazer para ajudar o meu filho. Pessoas que precisam de um milagre. Logicamente, precisa de sabedoria, precisa de orientação. Muitos dos problemas que os nossos filhos enfrentam são sementes nossas. Tem gente que cria o filho errado de uma maneira completamente solta, não tem orientação, não tem a disciplina dentro da sabedoria. E aí o filho cresce e se desvia, e muitas vezes é culpa do próprio pai. Mas há várias situações que não, que são situações que nos envolvem e a gente acaba precisando de um milagre. Talvez seja esse o seu caso. A terceira situação que eu quero exemplificar é a questão financeira. A Bíblia fala, Salomão escreve, que é melhor ser dois do que um, e ele dá várias razões que é melhor ser casado ou estar em dois. E ele cita alguns exemplos, ele fala assim, olha, se alguém vai dormir no frio, se ele está sozinho, é uma coisa, mas se ele tem uma companheira, é mais fácil se aquecer, um aquece o outro. Salomão fala, olha, se você vai travar uma batalha com um inimigo, com um adversário, se você está sozinho, a dificuldade é uma. Se você tem uma ajuda, se você está em dois, é mais fácil. Ele cita, se você vai trabalhar, quando você trabalha em dois, você tem melhor paga, né? Você tem um rendimento maior. Ou seja, o casamento é um excelente lugar de prosperidade. Deveria ser assim. Mas infelizmente, muitos casais estão enfrentando muitas lutas na vida financeira. Pessoas que todo mês não sabem como vai passar o mês, chega no dia do pagamento, já não tem sobra, não sobrou nada do mês anterior. A pessoa está insegura, desesperada, trabalha constantemente, quase que a semana toda, de segunda a segunda, ou a pessoa está desempregada, a pessoa está enfrentando situações difíceis na saúde que impede ela de trabalhar. A falta de mão de obra qualificada, às vezes a pessoa não foi treinada, ela não tem uma boa profissão, e ela não consegue ganhar aquilo que ela necessita no mercado, e aí os problemas vão se somando. E eu creio que aqui, no meio dessas milhares de pessoas, deve ter alguém nessa situação. Talvez você está desanimado com o seu casamento, porque a situação financeira nunca rompe. Não sei quantos anos você é casado, mas talvez há vários anos, você todo mês tem essa dificuldade. A coisa não acontece e você está começando a ficar desesperado. Complicado, né? Mas essa é a grande realidade. A grande verdade é que boa parte dos problemas que nós aconselhamos, tentamos ajudar, boa parte dos problemas se resolveria com dinheiro. Eu gostaria que não fosse assim, mas boa parte das pessoas que procuram ajuda nossa tem algum problema de origem financeira. O quarto e último exemplo que eu quero citar é a questão sexual. Não tem como falar de casamento sem falar de área sexual. Para aqueles que são solteiros, normalmente, o jovem solteiro, né, como eu sou homem, eu vou falar dos homens, né? Então, normalmente, o homem solteiro, ele tem uma fantasia na cabeça, que ele vai entrar no casamento, ele olha para alguém casado e fala, mas que beleza o cara casado, né?
ele faz sexo a hora que ele quer. Aí ele pensa assim, mas se eu fosse casado, né, eu não ia nem sair de casa. E aí ele fica com esse pensamento, e todo mundo que entrou no casamento entrou com esse pensamento. E é bem possível que no início foi assim. Só que cada caso é um caso, mas normalmente o casamento ele começa a avançar, e conforme vai se passando o tempo, começa a surgir os problemas na área sexual. A mulher começa a ter dor de cabeça, o homem está cansado, está desanimado, o cara fica enrolando em outro lugar para ver se a mulher pega no sono, e a mulher finge que está dormindo, e vai indo assim. E aí nós que somos pastores, somos procurados, né, os homens procurando os pastores, as mulheres procurando as pastoras, e normalmente vem com um caderninho de reclamações nessa área. Como nós estamos num público misto, né, isso fica para as reuniões de casais que nós podemos abrir com mais detalhes. Mas a grande verdade é que grande parte dos casados enfrentam problemas na intimidade, na área sexual. Em várias áreas, mas pode ser a saúde, pode ser o entendimento, pode ser a falta de paixão, a falta de afeto, a falta de carinho ali, né, daquele envolvimento, e obesidade, e idade, e tantas outras coisas, né? Desmotivação porque não tem criatividade, não sai mais, não passeiam. Está aí, aliás, né, um evento de casais, onde o pastor Sinésio está coordenando, e uma boa chance para você ir, mas talvez você está com o problema da vida financeira, nunca dá para ir em nada. Vamos participar do evento de casais, mas é caro, eu não tenho dinheiro, eu tenho que trabalhar e não vai dar. Você está dentro desse quadro. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Amados, quando aquele povo chegou diante da terra prometida, preste atenção nisso, que isso é fundamental para você agora. Aquele povo chegou diante da tão sonhada promessa. E o Jordão era um rio abençoado. O rio Jordão é um rio abençoado. Amém, amados? Fala assim, o Jordão é uma bênção. Mas ali naquele momento, ele era um obstáculo. Casamento é uma bênção, mas talvez ele esteja sendo um obstáculo na sua vida. Filhos são uma bênção, mas é possível que os seus estejam sendo um obstáculo. Dinheiro é uma bênção, mas talvez na sua vida está sendo uma tragédia. E o que você precisa entender, amado, que aquele povo não queria que o rio secasse. Sabe por quê? O rio é uma bênção. Eles queriam simplesmente atravessar o rio. E eu estou aqui para te falar que apesar das dificuldades, das lutas que nós enfrentamos no relacionamento, você não deve desejar o fim do teu relacionamento. O solteiro não deve temer, falar, eu jamais vou me casar, melhor ficar sozinho. Aí isso mesmo. Por quê? Porque casamento é uma bênção, amém? Mas essa mulher é fria, nós vivemos falido financeiramente, nós não nos entendemos dentro de casa. Amados, você não está querendo que o seu casamento seque. Você precisa aprender a superar essa fase de cheia. Somente isso. É só ir para o outro lado. A bênção está lá. O que está faltando é um milagre para que você consiga passar para o outro lado. E aí diz a Bíblia que Josué foi buscar em Deus direção. E Deus começou a explicar para Josué que ele tinha sido
Um Deus presente através da vida de Moisés. Deus usou Moisés de maneira sobrenatural. E Deus falou: Josué, eu vou usar você. E o povo precisa saber que você é meu escolhido, que você vai dar continuidade ao processo, ao trabalho de Moisés. E Deus fala para Josué, fala: olha, manda o povo se santificar, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. E Josué então deu o comando, falou: vamos se preparar, que esse povo aí se santifique. Então o povo ficou 3 dias acampado ao redor, ali nas margens do Jordão. Amados, olha, os teólogos não têm uma exatidão do número de pessoas que ali estavam. Há teólogo que afirma que era uma multidão de pelo menos 1 milhão de pessoas. Você imagina o que é 1 milhão de pessoas? É uma população maior do que a população de Ribeirão Preto inteiro. Imagina a população inteira de Ribeirão ao redor de um rio, às margens de um rio. É muita gente. Mas tem teólogo que acredita que esse povo chegava a ser 3 milhões de pessoas. Eu não sei. Se fosse 1, já era muita gente. Se fosse 3, é muito mais. Mas o que interessa é que eles eram um grande número de pessoas. E se eles quisessem atravessar o Jordão, eles tinham recursos humanos para poder fazer aquilo. Josué poderia facilmente chegar ali, escolher ali facilmente 2.000 homens. Era tudo jovem, forte. Pega 2.000 homens, sai aí na mata aí, vão cortar madeira, vão fazer uma ponte, vão passar esse rio. Você concorda comigo? Não era, em poucos dias, a ponte estava pronta. Imagina 2.000 homens, 3.000, 5.000. Era um estalo. Juntava ali uma multidão, vamos fazer uma ponte e vamos atravessar o rio. Não, amados, eles queriam atravessar o rio, mas através de um milagre. E eu estou aqui para te dizer que o maior problema nosso é ficar procurando meios humanos para resolver os nossos problemas. O cara está com problema de relacionamento, aí ele fala assim: sabe de uma coisa? Eu simplesmente vou parar de conversar com essa mulher. Eu não estou nem aí. Eu sei de história de casais que dormem em cama separada, em quarto separado. A mulher dorme num lado, ele dorme no outro. Então ele aparentemente resolveu o problema. Ele achou, procurou, ele fez uma ponte, ele descobriu um meio humano de resolver o problema dele. O cara está com um problema financeiro, ele fala: vou jogar na loteria, está acumulado, vou lá jogar. Ele procura o quê? Um meio humano para poder resolver o problema dele. Meu problema é sexual. Então aí ele vai procurar um meio humano para resolver o problema dele. Alguns procuram o adultério, uma parceira lá fora. Alguns caem na prostituição, na pornografia, através da internet. Para resolver o problema de maneira humana. E eu estou aqui para te falar que você está procurando no lugar errado, amado. Eu estou aqui para te dizer que Deus tem uma solução para você. Você está precisando, na verdade, de um milagre. Se você é solteiro, não consegue, não achou ninguém, você está precisando de um milagre. Cara, olha, se um cara feio igual eu casou com uma mulher bonita dessa, você tem esperança. Há esperança para você, meu amigo. Então, não desanime. Você precisa simplesmente entender que Deus pode fazer um milagre. Filhos, há meios humanos de resolver o problema. Um deles é enfiar o pé no traseiro do filho e botar ele para correr. Não faz, some daqui que eu não quero te ver mais. O outro é deixar à vontade. Falar: eu não vou opinar, faz o que quer. A filha fica namorico lá fora, tal, não sei o quê. Aí o pai, para resolver o problema, vai lá e bota uma cama de casal no quarto dela. Está dando risada, né? Mas é o que mais comum hoje em dia.
Aí o pai fala, eu prefiro que ela transe em casa do que transe na rua. É verdade. É possível que alguns pais aqui já fez isso. Talvez lá na sua casa, tua filha dorme numa cama de casal com os namorinhos dela. Essa é uma saída humana. E eu não vim aqui te oferecer solução humana, eu vim te oferecer um milagre. Que Deus pode restabelecer, restaurar a sua família da maneira certa e através do poder dele. E aí o que acontece? Eles decidiram então buscar em Deus, e Josué mostrou que a maneira do problema ser resolvido era buscar a presença de Deus, e eles então pegaram a Arca da Aliança. Você depois, por curiosidade, por favor, leia toda essa história. Mas a Bíblia diz que eles foram direcionados, os sacerdotes, os líderes espirituais, que tinham que dar os primeiros passos. Eles deveriam chegar diante do rio. A orientação foi passada. Se você ler o texto completo, diz assim: no dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento, fazendo o quê? Dando a orientação, e diz assim, e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a Arca da Aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Então a orientação é: os líderes espirituais irão à frente e vocês vão atrás, sigam. E aí diz a Bíblia que eles foram carregando a arca, e a hora que eles tocaram a sola do pé na água que estava transbordando, o rio ele parou de um lado. Foi criado uma barreira. E diz a Bíblia que o rio ele foi represado, ele foi enchendo, mais do que estava. Foi enchendo. E diz o texto que ele transbordou em várias cidades longe dali. Porque isso é interessante. Quando você faz uma barreira, o rio não simplesmente alarga aonde você está, mas em cidades lá atrás, a água começa a ficar retida. E diz que para o lado sul, para onde o rio ia em direção, ou vai ainda hoje, em direção ao mar da Galileia, e termina lá no Mar Morto, diz que a água foi embora e secou. E o leito do rio ficou sem água, mas o rio ficou com barro. Quando você tem um lugar que molha, e você tira a água, aquele lugar durante um período, dependendo, cada caso um caso, dependendo do período, fica horas molhado, demora um tempo para secar. Está dando para entender? E o povo, diz a Bíblia, que começou a atravessar o leito do rio, mas agora sem água. Um lado havia um muro de água, e do outro lado não tinha nada. Mas eles pisavam naquela terra barrenta, aquela terra fofa, aquela terra onde eles sentiam a diferença de temperatura, nas suas sandálias ali, sujando de barro, entendendo que aquele lugar ali, por um período, havia tido água. Mas o rio não secou, amado. O rio só abriu para que eles pudessem passar o obstáculo. E é isso que Deus quer fazer com você. Nessa noite, eu estou aqui, na verdade, estimulando a sua fé. Eu quero levar você a acreditar. Porque, amado, você precisa acreditar. Se você achar, já perdeu a esperança, falar: eu não acredito mais, eu não tenho esperança de o meu marido mudar, eu não tenho esperança dos meus filhos mudarem, eu não tenho esperança da minha vida financeira mudar, não tenho esperança mais na relação íntima, no casamento. Se você perdeu a esperança, não acredita mais, fica difícil te ajudar. Mas eu estou aqui falando para você que em Deus você pode encontrar solução para seu problema hoje. Amém?